Estamos aqui com o primeiro exercício. Esse exercício é do mini-teste de 2020 de teoria de circuitos. Então, temos o exercício número 1 que diz: calcule todas as correntes do circuito dado. A tensão de linha dada no exercício é de 381,05 volts. E pedem também para apresentar o diagrama de fasores de tensões de correntes. Então, o circuito que nós temos é este aqui. E ali nos dito que a tensão de linha, então o L, é igual a 281,05 volts. Então o que nós podemos ver aqui é que temos três cargas e cada uma está em sua fase. Então, nós primeiro, como temos uma carga nesta fase, uma nesta, então vamos precisar primeiro calcular qual é a tensão de fase, porque nos dá a tensão de linha. Então, para calcular a tensão de fase, temos uma regra de proporcionalidade. Então, temos que a tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então, nós aqui estamos a procurar determinar essa tensão de fase aqui para calcularmos as correntes em cada fase. Então, teremos que tensão de linha dividido por raiz de 3 será igual a tensão de fase. Então, agora é uma questão de substituir. Então, temos 381,05 dividido por raiz de 3, que será igual a tensão de fase. Então, colocar isso na máquina. 381,05 dividido por raiz de 3. Então, dá 220, aproximando. Então, 220 volts. Então, temos 220 volts igual à tensão de fase. Então, agora que temos a tensão de fase, podemos olhar para o circuito em cada fase. Então, por exemplo, podemos olhar para o que acontece nesta fase aqui. Então, para calcular o que acontece nessa fase, vamos ter que aplicar qual é a tensão de fase daqui. Então, quando olhamos desde o ponto A, vamos afirmar que o ponto A está no ângulo zero. Então, quer dizer que a tensão que passa na fase A será igual à tensão de fase, mas no ângulo zero. Então, teremos 220, ângulo 0 graus, em volts. Então, vamos fazer o mesmo. Agora, o B está atrasado a 120 graus. Então, tensão que passa na carga B será de 220 com um ângulo de menos 120 graus. Depois, teremos também a tensão que passa na carga C. Está adiantada a 120. Então, teremos 220 com um ângulo de 120 graus em volts. Então, o próximo passo é aplicar a lei de Ohm. Então, nós queremos, por exemplo, a tensão, a intensidade, essa intensidade está conectada nessa fase. Então, é basicamente fazer a tensão que passa na fase dividido pela carga. Então, vamos ter o quê? Intensidade A será igual a tensão que passa em A dividido pela impedância. Então, que é ZA. Então, é mais aconselhável colocar os resultados na forma polar, nesse caso, que é módulo e ângulo. Então, já para facilitar aqui desde o início, vou converter as nossas impedâncias para ângulos, já agora. Então, teremos aqui impedância A será igual. Então, temos ali 30 menos 40J, né? Então, convertendo para ângulo, ficou com 50, com um ângulo de menos 53,13. Então, ângulo de menos 53,13. Isso aqui está em ohms.
Depois, impedância B. Então, tem 80 mais 60J. Então, convertendo, fico com 100, com um ângulo de menos, com 100, um ângulo de, vou usar duas casas aqui, então vou ficar com 36,87 ohms. E aqui, CC, que é basicamente, são 100 com ângulo de 0 graus ohms. Então, só para facilitar, para encontrar alguns valores. Então, a tensão que passa na fase A é de 220, com ângulo de 0 graus, dividido pela nossa impedância aqui, que é de 50, no ângulo de menos 53,3. Então, coloco na máquina isso, 220, com ângulo de 0, dividido por por 50, no ângulo 220, ângulo de 0, 50, ângulo de 53 menos 53,3. Então, converter para polar. Então, fico com 4,4 no ângulo de 53,3. Isso aqui é amperes. Então, faço o mesmo para a intensidade A. Então, intensidade B nesse caso. Então, será tensão passa em B dividido pela impedância B. Então, B está atrasado a 120 graus, no caso. Então, eu fico com 220, com ângulo de menos 120, dividido pela ZB, que é 100, no ângulo de 36,87. Então, graus aqui. Então, vamos colocar na máquina. 220, com ângulo de menos 120, dividido por 100, no ângulo de 36,87. Converter para polar, fico com 2,2 no ângulo de menos 156,87. Menos 156,87 amperes. Então, agora vou fazer o cálculo para a corrente de fase que está na fase C, nesse caso. Então, IC será igual a tensão que passa em C dividido pela impedância C. Então, aqui ficamos com a IC está adiantada a 120 graus. Então, 220, ângulo de 120 graus, dividido pela impedância C, que nesse caso são 100 com ângulo 0. Então, vamos colocar isso na máquina, 220, ângulo de 120 positivo, dividido por 100, ângulo de 0. Converter, fico com 2,2 no ângulo de 120 amperes. Então, aqui nós já temos calculadas as primeiras correntes. Então, agora nós temos que calcular essa corrente que passa aqui no neutro, que é a corrente resultante. Nós podemos notar aqui que vamos aplicar a lei nos dois, nesse nó aqui. Então, nós podemos ver que todas as correntes entram aqui e a corrente de neutro sai. Então, vamos dizer que essa corrente vai ser igual à soma de todas as outras. Então, queremos o quê? Que IN será igual a IA mais IB mais IC. Então, ficaremos com que IN será igual. Então, IA 4,4, ângulo de 53,13, mais 2,2 no ângulo de menos 56,87, mais 2,2 no ângulo de 120 graus. Então,
e N será igual. Então vou colocar na máquina agora. Fico com 4,4, ângulo de 53,13 mais 2,2 no ângulo de menos 156,87 mais 2,2 no ângulo de 120. Converter para polar. Então fico com. Agora não dá para duas casas. Então fico com 4,59 né? No ângulo de 96,05. 96,05. Isto aqui está em amperes. Então já calculamos todas as correntes que temos aqui. Então agora temos que representar o diagrama de fasores. Então que vou representar aqui ao lado. Aqui ao lado. Então a primeira coisa que temos que representar são as tensões. Então nós podemos notar aqui essas tensões que nós temos aqui. Temos a tensão A, que é 220 no ângulo de 0 graus. Então temos que representar isso. Então vamos colocar um 0 graus aqui com um transferidor, né? Então, aqui temos já o A. Então, depois temos já o B, que é 220 com um ângulo de 120 graus atrasado. Então, ângulo de 120 graus atrasado é ponto de referência aqui, né? Então, 120 atrasado é para baixo. Então, vou posicionar o meu transferidor aqui. Bom, 120 graus para baixo está aqui. Então, vou marcar aqui. Então, também vou procurar a minha tensão C, que são 120 graus adiantados. Então, vou posicionar aqui no positivo, vou medir 120 graus daqui para lá. Então, 120 graus está para cá. Então, já posso marcar aqui. Então, essa aqui vai ser minha atrasada. E esta aqui vai ser adiantada. Então, assim, eu tenho aqui o B e o C. Então, agora que já tenho as tensões, já posso representar essas correntes que eu obtive aqui. Então, primeiro vou representar a corrente A. A corrente A tem um ângulo de 53 graus, 13. Então, pego de novo o transferidor, marco aqui. Então, daqui para lá, vou contar 53 graus. Aqui tem 50, depois 1, 2, 3, 53 graus. Ok. Depois, vou procurar outra corrente. Aqui tem a corrente B. A corrente B tem um ângulo de menos 156,87, quase menos 157, arredondando assim. Então, vou para cá, posiciono para a parte negativa. Então, do zero, começo a contar menos 150. Então, menos 150 é aqui. Então, eu falo de menos 157. Então, 5, 6, 7, é mais ou menos aqui. Então, encontrei outra. E também tem uma corrente C. A corrente C tem um ângulo de 120 graus. Então, 120 vai bater mesmo aqui. Então, agora é só uma questão de eu escolher um tamanho aqui para representar as correntes. Então, vou considerar que minha corrente tem um tamanho X. Por exemplo, vou escolher esse tamanho aqui. Então, aqui eu sei que tenho minha IC. Então, isso. IC. Depois, aqui embaixo tem minha IB. Então, também vou usar o mesmo tamanho que eu usei aqui. Eu usei. Ok. Então, na mesma direção, vou procurar aquele mesmo tamanho que eu usei. Essa aqui é minha IB. E aqui minha IA também vou tentar usar o mesmo tamanho. Naquele ângulo. Ok. Aqui tenho minha IBA. Então,
Mas ainda também falta representar a corrente resultante, no caso, que é a IN. Então, a IN nós podemos ver que seria o somatório dessas todas. Então, IN aqui no nosso exercício tem um ângulo de 96,05. Então, vou posicionar aqui e vou procurar 96. Do 0 para cá, 90 está aqui, 95, 96. Então, vou puxar para cá. 96 para cá. Ok. Então, aqui é a minha IN. Então, assim eu tenho resolvido o diagrama. Tem aquelas questões de tu podes, por exemplo, transcrever, projetar essa intensidade para cá, tipo, podias transcrever para cá, e essa aqui também podia transcrever para cá, em questões de encontrar resultante, mas eu creio que assim é suficiente para o diagrama de Fazores. Então, está numa visão geral. Primeiro, analisamos o circuito. Vimos que as cargas estão em fase. Então, temos essa numa fase, essa nessa outra fase. Então, nós aqui estamos numa disposição de estrela. Então, numa disposição de estrela, sim, a tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então, primeiro temos que encontrar qual é a tensão da fase, usar essas tensões de fase para encontrar as secundárias, que seria daqui, daqui, daqui. Então, podemos ver que no ponto A é 0 graus, no ponto B está atrasado 120 e no ponto C está adiantado 120. Então, aconselho a converter as impedâncias, né, das cargas para a forma polar, que é o módulo e o ângulo. Em seguida, aplicar a lei de Ohm, que é tensão por resistência, nesse caso, tensão por impedância. Então, vamos dividir a tensão correspondente pela impedância correspondente. E no final, fazer a lei dos nós no neutro, e podemos ver aqui, esta entra, essa entra, essa entra e esta sai. Então, somatório das correntes que entram é igual à corrente que sai. Então, vamos obter isto e depois, basicamente, com a parte dos ângulos, né? Vamos colocar o diagrama de Fazores. Então, é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Valeu e